Boa tarde. Tudo pronto aqui para a gente começar a nossa live. Oh, bem-vinda, Mônica. Bem-vinda, Nanda. Seja bem-vinda. Obrigada pela atenção. Obrigada, João. Bem-vindo. Aguardando a minha convidada. Obrigada, Tami. Bem-vinda. Giovana, bem-vinda. Aguardando Leidiane entrar para a gente poder iniciar, tá? A temática de hoje é bem pertinente a esse momento atual que a gente vive de ensino remoto, atividades de home office para professores e os alunos, né, em casa fazendo as atividades remotamente e precisando estar se adequando a uma rotina de estudos. E aí é essa a proposta da live de hoje, a gente dialogar como ajudar pais, professores nesse aspecto de estar orientando na rotina de estudos. Estou adicionando ela. Seja bem-vinda, Leidiane. Oi, amiga. Tá conseguindo me Boa ver? tarde. Aqui apresento a vocês a convidada da live de hoje, Leidiane Montes, né? ProLeide, ela é empreendedora da educação, ela já deu aula aqui na Escola Imaculada Conceição, ela é coordenadora do CESLA, em Candeias, ela tem a própria escola, né, no caso, né, de acompanhamento educacional, pedagógico, no caso, especializado. Ela assiste crianças com dificuldade de aprendizagem e crianças que, porventura, precisem estar sendo orientadas para uma rotina de estudos. No caso, meu filho, Victor Hugo, é aluno dela já pelo segundo ou terceiro ano, que eu já não lembro mais. Segundo ano. Segundo ano, né? E aí ela me dá esse feedback, porque, como vocês sabem, eu sou educadora também, e às vezes fico muito focada na rotina e não consigo acompanhar tanto esse aspecto do meu filho. Aí foi o auxílio de Leidiane nessa elaboração do plano de estudos, criação de rotina, horário para as atividades, acompanhamento por videochamada e outras coisas mais que ela vai estar aqui abordando com vocês, que me deu uma ajuda muito grande para equilibrar meu trabalho, a questão dos estudos, que eu ainda estudo faço vários cursos pós-graduação, e, e foi uma experiência exitosa e de sucesso. Então, aqui eu trago para vocês Leidiane Montes, do Apoio Escolar Ideia Central. Depois eu vou deixar aí, se vocês não seguiram ela ainda, nos links que eu dei ao longo da semana divulgando a live. Então, vocês sigam e super profissional. Fica à vontade, Leide, com a palavra você. Gente, olhe, com a palavra eu digo assim, nós vamos trocar aqui conhecimentos, porque você Sim. também é maravilhosa, viu? Ah, Boa obrigada. tarde. Eu já tenho algumas pessoas aí que eu conheço, né? Clarissa Pires Tati, Marcelo, Nájila, Rosa, Drica, que eu já vi aí que eu conheço, Tami, entrou muita gente. que é vice-diretora de lá do SESA, de onde eu trabalho. Que Seja legal. bem Sejam isso. bem-vindos. Kaline, minha comadre, entrou agora. Todo mundo entrando. E assim, tudo que Clarissa falou, eu assino embaixo, né? E assim, Clarissa foi uma pessoa que me deu muita força, né, para eu assim meio que fechar a sala de aula, né? No caso, no geralzão lá da escola e focar mais no apoio escolar, né? Então, nós somos uma empresa, né, que oferece esse serviço de apoio escolar, de apoio mesmo, né? Por isso que a gente não colocou o nome de reforço, porque a gente considera de fato um apoio aos alunos, um apoio à família, né? Porque quando eu trabalhava com escola, eu tinha as minhas turmas, né? Como eu dava aula de inglês, então era um tempo bem reduzido, né? Então eu sentia a necessidade de estar mais próxima dos meus alunos. Não que eu não estava na escola, né? Mas eu tinha Uhum. muitas turmas grandes e pela minha experiência, tanto como professora quanto como aluna, né? Como
como alguém que estudou para concurso, eu Sim. percebi que eu precisava dar uma atenção a outros aspectos para desenvolver os meus alunos que eu não conseguia fazer em sala de aula, né? E aí surgiu essa necessidade de criar, né, o reforço. Foi aparecendo um aluno aqui, outro ali, e aí eu fui aplicando as técnicas que eu desenvolvia, né, tanto como estudante como professora, nos meus alunos, né? E hoje, assim, nesse momento, todos os alunos que foram do reforço, assim, desde do primeiro aninho lá, são alunos que, para mim, é muito tranquilo trabalhar, porque todos eles já sabem de cor, né, tudo aquilo que a gente vai passar hoje aqui para o pessoal, né? Uhum. Então, hoje eu tenho a certeza de que a gente está no caminho certo, porque todos eles estão caminhando muito bem, de forma muito tranquila nesse momento. Hoje eu tenho certeza de que está no caminho certo. Verdade. Verdade. É importantíssimo todo esse aspecto que você sinalizou inicialmente, porque você já tem um direcionamento no que tange a rotina de sala de aula, porque você era educadora. Ano passado você foi o ano todo docente do terceiro ano, não foi? Terceiro ou quarto ano? Como eu trabalhava com inglês, eu trabalhava tanto do primeiro ao quinto ano, era Fundamental 1. Mas já trabalhei Pronto. em escolas também com Fundamental 2. Então, eu já passei por essa galera toda aí. Isso. E o que a gente observa enquanto educadora é que, assim, ó, quando a gente está em sala de aula, no ensino presencial, os alunos, eles levam algumas atividades para casa, né? E aí, quando eles vão realizar essas atividades em casa, às vezes eles realizam sozinhos, né? Com autonomia própria e sem orientação dos pais. E no aspecto que quando ele retorna para a gente estar dando feedback dessa atividade, a gente percebe algumas falhas, né? Nessa feitura da tarefa de casa. E aí a importância do acompanhamento do responsável, a importância do professor, que o professor nunca deve ser descartado, mesmo nesse ensino remoto de pandemia. A gente vê o quão importante é o professor durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, a ausência de uma rotina para que o aluno estude, para que ele realize aquela tarefa, às vezes deixa a desejar no resultado final. Então, o aluno que não é assistido, que não é acompanhado pelo seu responsável, o aluno que não consegue dar um feedback daquele conteúdo que foi ministrado pelo docente em sala de aula, e agora principalmente, né, porque remotamente, os professores, eles estão, a gente anda em diálogo. Minha origem de profissão, né, no caso, é de Feira de Santana. Eu primeiro fui professora de magistério de primeiro grau lá, na escola Padre Giovanni Cirezola, na Cidade Nova. Quando eu terminei o magistério de primeiro grau, eu tinha 16 anos. E aí comecei a assumir a docência na licença da mãe de uma amiga minha que estava perto de se aposentar e precisava tirar todas as licenças. Aí eu comecei a exercer a profissão. Depois eu dei aula no João Paulo I, uma grande escola de Feira de Santana, e depois eu passei no concurso de Madre de Deus. E eu sempre vi que é importantíssimo a presença do professor para fazer o alinhamento do conteúdo. E a maior dificuldade do momento agora é esse professor estar conseguindo atingir o seu aluno nessa atividade remota. Os professores se queixam de que nem todos têm a questão da acessibilidade à internet. Os professores se queixam de que os alunos, eles trocam de telefone constantemente, eles não conseguem acompanhar. Os professores se queixam de que, às vezes, o aluno não realiza a tarefa em tempo hábil e ele precisa dar continuidade à sequência didática daquelas tarefas. Então, assim, dentro da sua experiência, o que é que você poderia estar sugerindo no que tange, assim, a mudança na forma de aprender e ensinar? Quais são os links que você poderia estar aqui auxiliando pais e professores, reportando, no caso, a sua experiência de professora do ensino presencial e agora professora nesse sistema de educação híbrida, aquela educação que iniciou presencial e agora está usando as tecnologias através de atividade remota. Pode Verdade. falar.
Pronto, gente. É assim, é muito simples, né? Eu acho que é interessante a gente ir direto ao ponto. Seu áudio está um pouco longe agora, Muito, não muito, estou conseguindo te ouvir. como o Clary falou, não é? Ainda não estou conseguindo te ouvir, agora o áudio sumiu. Vocês estão Toda vez ouvindo, Leidiane? Gente, sinalizem aí, por favor, se vocês conseguem escutar a Leidiane ou se faz necessário Leide usar o microfone agora, vocês querem que eu coloque o fone? Vocês estão me ouvindo? que eu Tá me não ouvindo consegui agora? te ouvir. De Não novo, foi, Leide, falei. não foi o som que você tirou Foi o fone? Não está conseguindo. Aumenta o som no Note. Não. Eu estava te ouvindo antes, mas agora eu botei o som de lá. Vá, fale, que eu estou te ouvindo. Fale. Porque você. Agora eu estou te ouvindo. Pronto, Fale. pois é. Tá vendo como essa questão da tecnologia tem várias problemáticas, né? Fale. Estou com os dois. Gente, beleza, né? Porque ela ligou o som do notebook. Mas se estiver embolando, falam para poder a gente ver uma forma de melhorar para vocês. Deu fone aí, Vitinho. Pode falar. Pronto, então, gente, Pode assim, falar à vontade, que eu vou pegar o fone. Vá falando. eu estou vendo a situação de Ao vários, vivo é assim mesmo. né? Então, eu estou vendo a situação com o Pro, né? Porque mesmo com o reforço, a gente consegue tocar, né, o trabalho, porém, a distância que nós estamos do aluno gera algumas problemáticas, que eu vou falar isso mais na frente. Deixa eu ver a bola com isso daí, ó. A dificuldade dos pais de lidar com essa situação, os alunos não estavam acostumados a ter, vamos dizer assim, uma autonomia para seguir com seus estudos. Então, o que acontece? Nesse momento, aquele que ele estava acostumado, que não deveria ser assim, né? Que ele estava Sim. acostumado a ir para a escola, né? Qual era o cenário que nós tínhamos? O aluno vai para a escola, ele tem um contato com o professor, então ele está naquele momento sendo um estudante, passando por métodos passivos, né? De estudo, que existem métodos passivos e ativos, né? E o passivo é o quê? Ele está recebendo o conteúdo, ele está assistindo aquela aula. Ó, Agora, Leide, tem pessoas que estão dizendo que tá baixo e que tá alto. Eu acho que é melhor você fazer uso do fone igual a mim. Pode ser oscilação da internet. Pronto. Cristiana disse que estava baixo, Sheila disse que está bem. Então, bora ver aí como vai ficar agora. vocês estão me ouvindo melhor agora, Bem-vindos, gente? Luziene, Lucifrance, Cristiana, Sheila. Eu já vi tanta gente entrar, mas eu estou concentrada na minha convidada, então, se eu esquecer de falar com alguém, me perdoe. Bem-vindas e bem-vindos. Vala. Vocês estão me ouvindo, gente? Melhor agora? Agora Me tá digam aí. top. Agora tá top. Pronto, pronto, ótimo. E vão colocando aí, gente, se é professor que chegou aí, se é aluno, se é pai, se é mãe, para a gente ter uma noção de quem é que está ouvindo, né? Para a gente direcionar. Aqui, pelo que eu vi aqui, tá uma mesclagem. Eu estou aqui em Madre de Tá Deus misturado. há 18 anos, então aqui tem os meus colegas professores, os meus colegas de feira também, meus colegas de Salvador, meus alunos, ex-alunos, alunos atuais, minhas colegas de partido também, e tá bem mesclado o público. Pronto. Mãe de Kevlin, coordenadora Kevin é minha pedagógica. Muito aluna de bem. lá da escola. Eliane é coordenadora pedagógica, foi que. Eu conheço a Aline, eu sei Isso, quem é. Eliane Santos Silva, isso. Vá, continue. Mônica, minha Pronto. amiga, a minha professora, vá. Então, gente, o que é que acontece? Né, o aluno ele estava naquela temática, né? Ele ia para a escola e ele estava sempre naquela questão do estudo passivo, onde ele vai para lá, para a sala, se senta, assiste a sua aula. E ele tem poucos momentos onde ele tem que responder uma atividade, construir algum tipo de trabalho, de pesquisa, enfim. E aí ele voltava para sua casa e tinha mais uma atividadezinha de casa que ele fazia atividade e geralmente acabou por aí. Não é Sim, isso? E ele tinha um sim. contato maior com o professor. Hoje, como professora, como eu falei, a gente tem essa dificuldade do contato com o aluno, não é isso? Sim. E isso. E os pais, né,
não estão deixados pelos professores, porque os professores nessa época estão fazendo o que pode, o que não pode, mas é um momento que é de adaptação. Então, até essa aula que está sendo de forma remota ficar muito boa, a ponto de a gente atingir aquilo que era no presencial, vai demorar um pouco, não é isso? Então, o que é que a gente tem aqui? Nós precisamos, nesse momento, de um esforço maior de todas as áreas. Porque Sim. a forma de ensinar do professor, ela mudou, porque agora cada escola, né, ela assumiu a forma de trabalhar com seu aluno, porque, exemplo, o CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, ele dá alguns nortes, mas cada escola, ela decide, né, como ela vai caminhar. Ela Então, adota de acordo com a realidade do seu aluno, né? Porque precisa de olhar a realidade do educando, se tem vulnerabilidade ou não, se tem acessibilidade à internet ou não, se domina a tecnologia ou não. A escola do meu filho mesmo, que você sabe, está usando o Classroom. A sim. escola que eu trabalho iniciou com atividades remotas via WhatsApp, lista de transmissão de docentes, e alunos que não tinham acesso à tecnologia recebiam impressas. Mas agora, para ter o controle da frequência, eles vão mudar, né? As novas diretrizes são para site. Um site, o Wixsite, com os alunos acessam, realizam atividade ali, preenchem o nome e é computada a frequência dele e o professor consegue dar um feedback daquela atividade. Pode continuar. Pronto. Só Isso. falando, Então, te não, tá ajudando. ótimo. Era justamente o que eu ia. Me ajude, minha filha. Fale, fale, fale. E aí, era justamente. É porque é legal quando a gente interage, né? Eu já fazia Sim, lives lá no Reforço, e eu sempre vou interagindo, porque às vezes a pessoa vai falando, chega uma hora que não tem mais o que falar, a gente vai tomar a deixa. Mas vamos lá. verdade. E aí, o que é que acontece? Eu ia falar justamente sobre isso. Cada escola, ela escolhe uma forma de trabalhar. E o que a gente mais tem visto são as três principais, né? Primeiro, onde o aluno ou onde o professor, ele dá aula online, né? E aí Sim, você tem o horário específico para aquela aula, né? Que a escola monta lá o horário dele bonitinho, manda para os pais, o aluno tem um horário específico para entrar e assistir a aula, ele está vendo o professor ali naquele momento, né? E fazendo aquela aula. Tem escolas que não estão trabalhando com aula ao vivo, mas mandam vídeos gravados pelos próprios professores, né, da escola, e mandam as atividades. E tem escolas que não têm nem a aula ao vivo, nem os vídeos, e geralmente é só a atividade. E aí, o que é que o professor geralmente faz? Ele monta meio que um estudo dirigido, né? Ele coloca lá os passos que o aluno tem que fazer, um texto que vai fazer referência àquela atividade, né? Isso, e uma atividade que o aluno ele precisa resolver. Então, o que é que acontece aqui nesse momento? Né? E eu quero chamar a atenção mais aqui para os pais e para os alunos, é que o aluno ele precisa sair dessa posição de estudante, de aluno, e passar para uma posição de estudante, né? uhum. De estudante ativo, Ativo, com entende? disciplina para a realização dessas tarefas, proatividade, autonomia, vontade, não é? Sim. E aí, nós não tínhamos isso, né? É uma coisa que deveria ser trabalhada, mas que não era, que é a questão de ensinar o aluno a estudar, né? O ensinar a aprender. Eu não estou falando assim de uma forma geral, né, gente? Existem situações e situações, escolas e escolas, mas assim, o que a gente vê geralmente é isso, né? E a Quando gente você não. fala em ensinar o aluno a aprender, você está falando no aspecto de incentivar que aquele aluno seja um aluno pesquisador, um aluno que descubra outras metodologias mais ativas para estar despertando nele esse conhecimento, esse instinto por aprender. É aquele Bem-vinda, aluno que. Gísia, coordenadora da CR de Pirajá, lá em Salvador, minha ex-coordenadora Seja do Magalhães Neto. bem-vinda. Bem-vindo, Wesley, Álvaro, já vi Andressa, minha vizinha lá de Salvador também. Bem-vindos a todos. Fiquem à vontade. Valeide. Porque eu falo nesse sentido porque era assim.
quando a gente tinha um presencial, se o aluno fosse para casa e ele não entendesse um determinado conteúdo, ele voltava para a escola e você tinha aquela questão do feedback para poder Uhum, auxiliar, né? Então, na sim. escola que tem aula ao vivo, você tem um professor que consegue ajudar nesse sentido. Mas na escola que não tem aula ao vivo, que é só aquele texto, ou aquele vídeo do YouTube para que ele estude, né? O que ele Uhum, não entendeu, o que é que ele vai fazer? Aí é. entra a questão de que, nesse momento, o aluno, aí quando eu falo aluno, eu estou partindo muito mais para Fundamental 2 e médio, né? Porque o Fundamental 1 a gente pode inserir sim, mas a gente precisa muito mais. Os pais têm que estar em todos os níveis, mas muito mais os pais ajudando nesse processo, né? Ou um profissional de um Uhum, apoio escolar, de um reforço, enfim. Mas aí o aluno ele precisa de orientação. adotar essa posição de uma orientação para que ele busque, né, aquilo que ele não conseguiu entender com o que foi passado pelo professor, pela escola, né? É. Uma outra questão, por exemplo, nada, nunca aconteceu nada desse tipo, né? A primeira pandemia que a gente Sim, enfrenta e nesse aspecto da tecnologia. Hoje de manhã eu estava assistindo uma videoconferência, congresso online agora, eu estou ficando escolada. Hoje eu comecei a dar Univasf, Secretaria de Ensino à Distância da Univasf, e estava falando sobre os desafios da educação, os novos paradigmas da educação dentro do ano de 2020 entrando para o 2021, porque a gente já viu que o ano de 2020 vai emendar com o ano de 2021, e qual é o grande desafio da agora? É a tecnologia. Né? sim. Os outros países, eles tiram de letra porque o ensino à distância lá, que não Já é substitui uma o professor, realidade. já é uma realidade há muito tempo. E Né? esse é o nosso problema maior, Aqui né? no Brasil começou no século XX, né? E ainda não é respeitado e não é adequado. Então, dentro da educação básica, é algo que vai demorar muito para se consolidar, porque tange na formação do docente. O professor não é preparado ainda para estar usando essas ferramentas. Em 2013, enquanto eu ministrava aulas de letramento para o Mais Educação na Escola Luiziana Filho de Candeias, depois eu assumi a coordenação aqui no Magalhães Neto. E aí eu sempre procurei aliar a tecnologia ao ensino, porque o aluno, ele cada vez mais ele se interessa pela tecnologia, mas ele precisa estar Sim, usando o celular não apenas para estar acessando jogos, está no Free Fire, que é a grande briga daqui de casa, é o Free Fire. Ele precisa estar usando o celular como uma interface de aprendizagem. Então, a dificuldade é fazer com que isso se efetive na prática. A gente vê hoje que, para facilitar essas estratégias de ensino-aprendizagem, a gente já tem o OBS. Eu estava hoje com você tentando acessar o OBS para a gente fazer uma live foi. mais dinâmica e a gente não ficar assim, Sim, pegando o fone, coloca no ouvido e tal, para a gente estar mais solta na fala, mas não deu certo, porque a internet precisa pois é. estar bem. Então, se a gente, professor, está cada dia descobrindo uma nova tecnologia para auxiliar os nossos alunos, a gente também sofre com a questão da internet e também a gente também sofre com o pouco uso que os nossos alunos têm e dominam da questão da tecnologia de forma educativa, com finalidade para aprendizagem. Hoje mesmo, Sim, dentro desse congresso, ele falou que o YouTube, agora, é a principal plataforma para estar aproximando esses alunos dos seus professores. O sim. OBS é um dos principais instrumentos para gravar aula online. E você até me falou que E eu utiliza, não é isso? tenho. Sim, Então, sim, sim. agora você pode estar me falando da sua experiência, como é que foi para você começar a aprender a usar o OBS, que é uma plataforma que os evangélicos usam para fazer os seus cultos, é uma plataforma que quem faz live em casa utiliza, porque tem vários recursos. Então, me diga aí como foi você se reinventar nesse momento de pandemia para atender os seus alunos. Pronto. Então, como você falou, né? Bem-vinda, Marina, Águida, bem-vinda, Miriam, Miriam, é Miriam? bem-vinda a todos.
Marina Morena, seja Bem-vinda, bem-vinda. Tina. Vá. Então, assim, como você falou, nós já tínhamos a tecnologia, porém nós não dávamos tanta atenção, né, a ela. E Subutilizávamos, né? sim, então aqui no apoio eu já utilizava para algumas atividades, né? A gente utilizava quiz, sempre utilizava a tecnologia porque a gente percebe que eles gostam e sempre voltando para aquela questão dos métodos de estudo ativo, que é o que a gente dá atenção Metodologias aqui ativas, no, isso. sim, aqui no reforço. Então, o que é que Aham. acontece? Quando fecharam, né? Fechou a escola, o reforço também teve que fechar, porque a prefeitura daqui de Madrid, o decreto também foi para que todo mundo que tivesse reforço fechasse, né? De cara, eu percebi que a gente iria precisar criar uma estratégia para poder atender os alunos, né? Então, a gente precisava de um local para poder estar passando essas atividades para os meninos e também de uma plataforma para estar tendo contato com eles. Porque, exemplo, o pai ele pode sim auxiliar o filho em casa, ele tem um papel muito importante. Porém, Uhum. existem pais, a gente sabe da realidade, que como você, que trabalha e não tem tanto tempo, ou então aquele pai que há muito tempo que estudou e simplesmente ele vai agora explicar ao filho o que é um monômio, o que é um polinômio. Nem me fale, viu, física e química, que se você não atende Vitinho, o que é que ia fazer da minha vida que de linguagens humanas até eu desembolo, mas matemática exata de forma nenhuma. Nada substitui o professor. Eu sempre repito, nada substitui o professor. Tecnologia nenhuma. Até a aula que a gente deposita ali na plataforma, quem gravou? O professor. O professor. Quem Com criou a certeza. estratégia? O professor. O professor. Quem pensou pedagogicamente? O professor. Ó, pra Franci, fale não, Leide. Ô, Franci, mas é realidade, né? Eu entendo. Ela é É. mãe de lá do SES, lá, de lá da escola do Ah, tá SES, lá. certo. Entrou Então, muita é gente isso. aí, muita gente bacana que está prestigiando, muita gente. Bem-vindos, viu, gente? Fiquem à vontade. Então, o que é que acontece? Não é? Então, a gente tem todas essas questões. O pai ele pode auxiliar e muito na construção da rotina, que é o que a gente vai falar, né? Em criar a rotina. Em acompanhar esse processo, mas existem coisas que, de fato, ele vai precisar de um apoio do professor. E foi nisso aí que a gente focou para não deixar os alunos soltos e perdidos nesse momento, né? Então, a primeira situação foi buscar um local que a gente pudesse passar as atividades para os meninos, porque a gente já trabalha com as atividades reforçando alguns conteúdos, né? E algum local que a gente conseguisse fazer as aulas, né? Dar as aulas, fazer orientação de correção de atividade, né? Às vezes o aluno, ele já criou, já tem a rotina dele lá, tudo bonitinho, a gente já explicou, que foi a primeira coisa que nós fizemos, né? Explicar a ele como ele deveria caminhar nesse processo, né? Uhum. E depois ter um local que a gente conseguisse, né, se comunicar para fazer as correções, para poder ver o conteúdo que está sendo mandado pela escola e reforçar alguns pontos que eles não entenderam. E aí nós utilizamos o Skype. Inicialmente era o WhatsApp, a gente fazia a Uhum. ligação, videochamada, e agora o Skype. Por quê? Porque no Skype a gente tem a opção de dividir tela. Né? E aí a gente divide tela e consegue, exemplo, pegar o livro do aluno, o livro digital dele lá, colocar no slide, e eu tive que fazer alguns investimentos, comprar canetinha, mesa Canetinha. E eu digitadora. também comprei light para o celular, para iluminar, Aqui tripé. a minha, ó, o óculos, É, tô toda é. aqui É porque montada. eu estou embaixo da luz aqui, aí não precisou, mas a gente teve que fazer investimento mesmo para poder acompanhar. E outra, a nossa realidade agora é TV, notebook, celular, tudo conectado. Porque às vezes Sim. você tem que deixar os lembretes acionados. Eu vi isso quando você falou, claro, agora eu tenho que dar uma pausa, porque eu vou fazer o atendimento do cédula. Você bota
no seu ícone de WhatsApp para quem você está atendendo no momento, uma coisa que eu acho Sim. crucial. E eu vi você mudar de estratégia durante esses 3 meses de pandemia, diversas vezes, para atender os seus alunos. O WhatsApp não atendeu, você procurou uma outra situação. Não atendeu, uma outra situação. E o que efetivou, então, nesse momento, foi o Skype. O Skype é a melhor maneira, Então, por conta dessa possibilidade que ele dá. Isso. Nesse momento, para mim, a melhor opção é o Skype e o Classroom. Porque no Skype eu consigo dividir tela com o aluno e eu consigo, como eu falei, a própria atividade que foi passada pelo professor, a gente pega lá aquela atividade, coloca no slide e eu consigo, com a mesa digitalizadora, eu consigo escrever ali, fazer as questões junto com o aluno. Entendeu? Mostrar, grifar junto com ele. Ele vai grifando lá, eu vou grifando daqui. A gente consegue colocar mais de um aluno na turma, né? Para poder, exemplo, alunos da mesma série. Então, a gente coloca na mesma turma e faz aquele momento ali de aula. Então, hoje são 3 momentos que nós temos. O do Classroom, onde a gente vai enviando algumas atividades para que eles vão desenvolvendo. As aulas para correção, né, de correção de atividade, de auxílio das atividades, e as aulas de explicação de conteúdo, de reforço de conteúdo, que é esse momento que a gente divide tela, que a gente passa atividades diferentes, né, e tudo assim, buscando uma forma de envolver eles. Nessa semana mesmo, eu peguei Eu estou aqui tentando ainda adicionar algumas pessoas que não estavam conseguindo ver a live em um minuto, só porque eles não me seguem, aí não estavam conseguindo. Eu estou botando aqui para seguir. Pronto, mas eu estou acompanhando, viu, amiga? Eu sou hiperativa. Percebi. Mas aí, o que é que acontece? Aí, ó, Sandra falou uma coisa. Essa tecnologia para a escola pública, Sandra é professora de educação física, trabalha na rede estadual aqui de Salvador e na municipal aqui de Madre Deus. O problema da tecnologia para a escola pública, no caso, você está dando uma experiência de acompanhamento para alunos que têm acesso à informática. A informática não, a internet. O problema na escola pública é a garantia da equidade, de acessibilidade à informação, entendeu? E o problema da escola pública também é a questão do letramento digital. Uma pessoa que sempre fala comigo de letramento digital é a Eliene. Eliene diz que desde quando ela era diretora do Luiz Eduardo, ela instituiu um projeto de letramento digital e em Candeias ela é a principal defensora desse aspecto. Porque aqui em Madre, com a transição do ensino, que antes era o ensino regular, e agora passou a ser um ensino integral e integrado, os alunos começaram a ter aula de informática em todos os segmentos. E aí, o que é que acontece? Ele já começou a trabalhar essa realidade. Eu estou no Antônio Carlos Magalhães desde 2017. Desde 2017, os alunos que estudaram lá, na modalidade de ensino em tempo integral, eles já fazem uso. Até a professora de informática está aqui, Rosana Passos, ela já entrou e ela é babadeira no que diz respeito ao ensino. Os meninos aprenderam a fazer slide, aprenderam a fazer vídeo, aprenderam a acessar a YouTube, aprenderam a fazer pesquisa, aprenderam a fazer panfleto, aprenderam a fazer tanta coisa que eles experimentavam dentro da rotina da aula de informática e traziam para as outras disciplinas. E a gente viu isso muito bem quando eles fizeram uma amostra pedagógica de ensino. A professora de inglês com a professora de meio ambiente, a professora de informática fizeram uma amostra integrada de aprendizagem e aí cada aluno pôde estar colocando em prática aquilo que foi experimentado. Então, só para responder, Sandra, que botou uma inquietação aí, sobre como fazer isso na escola pública, a vontade e políticas públicas de acessibilidade à informação e à tecnologia, não é? É isso que a gente precisa estar brigando dentro da esfera da administração pública. Sim, amiga, vá. Aí você estava falando do Skype. Aí a Sandra falou e eu fui dar uma pincelada no que Sandra falou, para ela não ficar no ar e eu esquecer depois. Eu sei. Live interativa, olha, né, amiga?
Com certeza. Mas eu, como eu estou aqui construindo, né, falando, eu não estou prestando muita atenção nos comentários, não, viu, gente? Mas teve um que passou aqui, que ela falou sobre essa questão do público, e que é interessante também a gente falar que do acesso do aluno à internet, a ferramentas, enfim, que não é só uma realidade do público, né? Eu trabalho em escola privada e eu também tenho alunos que têm dificuldade, né? Que têm dificuldade com acesso à internet, que têm dificuldade com as ferramentas, né? Então, assim, é uma questão geral, né? E que a Sim. escola precisa estar preocupada nesse momento, né? E tem situações mesmo que a gente precisa ir tentando resolver aos poucos com leveza, porque se o aluno ele não tem um celular que comporte baixar o PDF, e aí como é que a Uhum. gente vai resolver isso, entendeu? Verdade. Então, precisa encontrar formas para que a gente vá, né, caminhando nesse momento que não está sendo fácil para ninguém. Mas, enfim, lá fui eu e comecei a utilizar o Skype, né? E dentro desse tempo, o que eu venho observando que é muito importante é essa questão de adaptar, né? Da gente ir adaptando, encontrando as melhores formas para poder fazer, né, o conhecimento chegar para o aluno. Né? Como Clarice falou, eu fui mudando aos poucos a forma de atender os meninos para, né, atender da melhor, né, da melhor forma. E como eu ia falar, de deixar as coisas mais leves, mais interativas. Nessa semana eu peguei um sonzinho de certo e errado, uma besteirinha. Eu vi que os meninos já estavam ficando meio assim, cansados, porque eles se cansam daquela mesma coisa o tempo todo, vai perdendo interesse. Né? Uhum. E aí a gente precisa estar sempre encontrando métodos para manter eles interessados. Eu peguei um sonzinho de certo e errado no YouTube, e aí eu ia fazendo um rodízio. Gente, atividade tal, né? Então, eram os dois na mesma turma, e aí eu dizia qual é a resposta. Aí eles eu perguntava, eles diziam a resposta, eu colocava o som de certo ou errado. É só aquela zoadinha de certinho ou de errado, eles já ficaram super empolgados. Aí no final da aula eu já coloquei outra coisa para ser feita e eles foram se animando um pouquinho mais. Então, assim, são coisas pequenas que a gente vai, né, adicionando e que vão fazendo o trabalho fluir. Mas de ferramenta eu uso o Classroom, e o Skype, né? O WhatsApp não deixa de usar porque é uma forma de comunicação, né? Que é onde a gente se comunica. E nesse momento, se tiver mãe e pai aí, é extremamente importante você se comunicar com a escola, né? Agora eu estou falando como no lado de coordenação, né? Você se comunicar com a escola e entender qual é a metodologia que a escola está utilizando naquele momento, né? Quais são os prazos que a escola está dando para as atividades, qual é a metodologia que ela está usando, o que é que a escola pretende, né, com Uhum. as medidas que ela está tomando, porque isso vai ser muito importante nesse processo de criar a rotina, né, e de se reorganizar, né? Interessante. Aqui eu já vi que entrou um monte de gente. Entrou Tânia Garbugini foi minha gerente administrativo em 2000 lá vai um tempão. Entrou aqui Marta, minha colega de faculdade, entrou aqui tanta gente, mas aqui falou Isadora Leona, ela é aluna do SESI, viu? E ela falou uma coisa, que ela tem dificuldade, mesmo ela tendo internet, ela está no 8º ano, Isadora disse que está tendo dificuldade de entender e de ficar no TeamLink, diz que a escola dela usa o TeamLink e a internet trava muito dos professores e isso dificulta o aprendizado dela, que aí ela é uma dificuldade que ela sinaliza aí na nossa fala enquanto a gente falava. Deixa eu ver aqui na pauta. Já contemplamos a mudança da forma de ensinar e aprender. Já contemplamos o estudante ser um ativo, proativo e autônomo. Agora a gente vai entrar no que diz respeito ao tema da live, né? Temos meia hora aí, meia hora não, 20 minutos. 22 minutos para você explicar os passos da rotina eficiente e que vai dar resultado na questão a rotina para aprender, né, dos alunos e como o pai pode estar orientando e como isso vai ser importante para o professor que está enviando essas atividades remotamente para o aluno.
E eu vou ficar um pouco calada, que eu já recebi aqui, eu estou no notebook simultâneo, e disse que eu estou igual a Faustão te interrompendo. Então, amigos, 22 minutos Não, são seus. gente, tá interrompendo nada, tá ótimo. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Voltando para algumas observações que o pessoal colocou, né? Temos problemáticas, sim, elas existem, não é? Mas o que a gente pode é observar, né? Quais os papéis, né? Professor, aluno e pais, né? O que a gente pode fazer para amenizar esses impactos, né? Eu digo que a gente pode estar olhando o copo ou meio cheio ou meio vazio, né? Então, na escolha, eu prefiro ver ele meio cheio, né? E aí a gente focar no que a gente pode fazer para poder diminuir esses impactos. Mas vamos para a rotina. O que eu vou falar aqui é muito básico, né? Serve para qualquer tipo de estudante, serve para quem está no fundamental, serve para quem está no médio, para professor que quer sua formação continuada, né, que está estudando aí, para você que está estudando para o Enem, enfim, serve para qualquer tipo de estudante, tá, gente? Então, são 4 passos básicos que vão te dar, vamos dizer assim, uma tranquilidade para você se desenvolver, né? Eu fiz uma colinha aqui só para não esquecer de falar de tudo. Então, a primeira coisa, horário, né? Então, nós tínhamos meio que uma rotina, né? Não vou dizer rotina de estudo, mas tínhamos uma rotina, né? O aluno, ele saía de casa, ele ia para a escola, se ele estudava de manhã, ele ia para a escola, estudava bonitinho, voltava e à tarde ele tinha o horário dele de fazer as atividades. Ok. Então, gente, a primeira coisa, mantenha horários de dormir, de acordar, de refeição. Tudo que é algo que já acontecia, que era fixo, mantenha. Além de o turno que você estudava. Se o seu filho estudava pela manhã, mantenha esse horário para que ele faça todas as atividades que estão sendo mandadas pelos professores. Tá? Mantenha o horário da manhã. Se for à tarde, mantenha o horário da tarde. Certo? Mesmo no integral, que o aluno ficava o dia todo na escola, mas ele tinha um horário das aulas, né? E depois tinha as oficinas, não é isso? Mas a primeira coisa é manter horários de refeição e horários de dormir e acordar. Porque o que a gente vê muito hoje em dia, não só os alunos, mas assim, se bobear, a gente também, né? Passa a dormir muito mais tarde. Sim, porque né? fica mais tempo conectado. Sim, e tem vários outros fatores aí dentro dessa questão de estar conectado, a iluminação, os estímulos que nós vamos recebendo, então você fica muito mais acelerado e você dorme menos. Então, manter essa questão da rotina de dormir no horário que você sempre dormia e acordar no horário que você sempre acordava. Vamos dizer que, sei lá, se você acordava às 7h30 da manhã para ir para a escola, você acorda umas 8, né? Dependendo de como for o seu modelo, né? Como a Sim. escola que você estuda está trabalhando. Porque se a sua escola tiver aula ao vivo e começar às 8 horas, né? Então, às 7h30 você já precisa estar pronto, Sim. né? Então, manter o turno, certo? E os horários de refeição e de dormir, de acordar, como já acontecia, certo? E dentro desse horário, é muito interessante vocês perceberem que se o aluno ele tem a videoaula para assistir e depois é passado uma atividade, né? Que ele realize tudo dentro desse horário, mas que vocês criem, né, intervalos, espaços, né? Porque antes na escola ele tinha turma, né? A gente precisa também entender essa questão da situação que o aluno está sendo colocado, né? Ele está em casa, ele não está tendo contato com os colegas, com os professores, contato físico, né? Então, do mesmo jeito que a gente sente saudade, que a gente sente aquela agonia de sair, de ir pra rua, de ver os amigos, de abraçar, de rir junto, seus filhos também têm, né? Então, assim, criem espaços, intervalos, né? Para que ele assista o vídeo dele, depois de assistir o vídeo, realize aquela atividade. Dá um intervalozinho, deixa ele fazer alguma coisa que ele goste de fazer e depois vamos voltar e fazer um outro tipo de atividade. E dentro desse horário, inserir, como eu falei, as metodologias ativas. Então, horário para que ele pesquise sobre os conteúdos, se ele não tem um apoio escolar,
de um reforço, mas que ele pesquise os conteúdos que ele não entendeu, né? Que ele resuma aquilo que ele ouviu na aula dele, né? Que use todas essas técnicas, que são várias, e que se eu falar aqui, né, a Uhum. gente Mas você vai. tá conduzindo muito bem, pode continuar. Então, é isso. Criar os resumos, resolver outros exercícios com base naquilo que ele está estudando naquele dia, certo? Então, organizar esse horário, Uhum. ok? Segunda coisa, né? Segundo passo, ele precisa ter um espaço específico para estudar. E isso é extremamente importante. Por quê? Eu vou já colocar aqui lugares que são péssimos. Cama, chão, lugares que tem pessoas passando o tempo todo, principalmente se for aula ao vivo, é muito complicado, porque o aluno ele vai estar lá assistindo a aula. Passou alguém chamou, o irmão entrou no quarto, ele já perdeu o fio da meada, já se perdeu no que o professor está falando, e isso atrapalha bastante. Se é um vídeo, ele consegue Verdade. voltar, mas na aula ao vivo, ele não vai conseguir ver aquilo novamente. Né? Então, o local que ele vai estudar é muito importante. Então, de preferência, seja num quarto, né? Que ele tenha uma mesinha, um espacinho para poder estudar, né? Que consiga fechar a porta, porque já aconteceu várias situações inusitadas, né? Assim, às vezes até o próprio pai e a mãe chamar no meio da aula, ou o irmão entrar no quarto, e primo, tio, Corta o menino de raciocínio papagaio. e perdeu toda aquela relação de Sim, gente. aprendizagem Então, ele precisa ter um espaço, certo? Que ele consiga, apropriada. com certeza, né? E de Uhum. preferência uma mesa. E o cérebro da gente, ele entende que aquele lugar ali é para estudar, tá? Então, aquele lugar de estudar não é o mesmo lugar que ele vai jogar videogame, não é o mesmo lugar que ele vai comer, entende? E quando você olha para sua cama, você sente vontade de quê? De dormir, Dormir. Dormir. E né? também não é bom, não é bom porque, assim, de certa forma afeta outros aspectos, Postura, postura, isso aí quer dizer. Verdade, entende? verdade. Então, tem várias questões aqui, né, dentro dessa temática. Mas estar num local específico, né, tem vários estudos que dão base para isso, é extremamente importante, né, para que o aluno entenda que ele vai sentar ali, ele vai estudar. E se preparar para aquela aula, né? Então, assim, eu sei que a minha aula online é às 8 horas, né? Isso, então, ele precisa acordar mais cedo e se vestir para estudar. Parece bobagem, como eu falei, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Eu não sei se tem aqui pessoas que estão trabalhando em home office, e isso Tem é, sim, é tem até. Nájila, tem Sandra, tem Manu, tem Eliana, tem Adriana, que entrou aí, Adriana Guimarães, tem um monte, e todos têm filhos. E estão Sim, acompanhando e estão se vendo. Sheila mesmo está falando aqui que a maior dificuldade dela é conseguir botar essa rotina dos meninos dela, que diz que lá está tudo embolado. Tami estava falando aqui que qual a maior dificuldade desse processo de educação. E aí é o que você está falando, é a rotina. A rotina que ela está sendo afetada. E isso é importante. Na sua fala, que você disse que manter o horário do que o menino estuda, para não fazer uma transgressão muito grande àquela rotina que ele já tinha, eu lembro de Nájila. Nájila é a mãe de Rian. Rian é meu aluno de lá do tempo integral. E Rian é um menino superativo, apesar de ter uma leve deficiência motora, né, por conta do parto. E aí, Rian, ele tem os horários de estudar, tem o horário que ele vai assistir Lucas Neto, que ele adora Lucas Neto, e tem os horários que ele vai fazer as outras, brincar com os primos, interagir com o pai que está trabalhando fora, via videochamada, e isso faz toda a diferença. Olha ela falando aí, ó, é duro, mas com rotina tudo flui. Aí, a Nájila com o coraçãozinho. não, e assim, gente, o que eu tô vendo vocês colocando essas dificuldades. Mas o que é que acontece? Essa rotina, se a gente for definir, né, rotina é uma série de ações, né, que nós fazemos
vamos dizer assim, buscando um retorno. Para assegurar que algo se efetive mesmo. Isso, buscando, vamos dizer assim, uma recompensa. Então, entender por que ele está fazendo aquilo é muito importante. Então, não é só você tem que fazer porque sim. Hoje, nós não temos mais crianças e adolescentes que simplesmente recebem esse porque sim. Né? Ele tem que ter uma noção do porquê ele está fazendo aquilo ali. Então, já entra essa questão. E rotina é uma série de coisas, né? Uma coisa atrás da outra, e que precisa acontecer para que gere, para que crie um hábito. E o que é esse hábito? São coisas que a gente repete, vai repetindo, repetindo, até que aquilo se torna automático. Se vocês estão conseguindo entender. Então, é difícil No criar que você rotina. fala de hábito, aí a gente lembra agora, a Aline passou ali, organizar cronograma e publicar. Eu lembrei de esquina, né? Estímulo, reforço, rotina. Quando a gente estimula um comportamento, a gente reforça, de certa forma, e garante a aprendizagem. Então, essa rotina vai estimular a garantia e a efetivação daquela aprendizagem, mesmo que remota, e mesmo com toda a dificuldade que todos estão citando aí. Ó a participação de Eliana aí, ó. Eliana tá dando opinião aí. Olha aí. Pronto. A questão do 3 aninhos. Para ele, precisa existir a rotina dele, mas isso tudo tem que ser feito de forma leve. Então, tem que ser com brincadeira. Então, um quadro. Essa semana eu fiz para uma mãe e ela tá amando. Um quadro de rotina, mas sabe aquele quadro que você vai dando as recompensas, que você vai marcando com o filho aquilo que ele está fazendo e reforçando e dizendo que bom que você fez, que bom que você conseguiu, sabe? Coloridinho, bonitinho. Então, transformar isso, essa rotina que pra gente é algo muito importante, sério, mas que pra criança possa ser mais leve e como uma brincadeira, porque criança aprende brincando, né? Então, o que é que você pode fazer? Transformar essa questão da rotina em algo leve para ele, né? E transformar em uma brincadeira. E outra, entender que vai ter um dia que ele vai querer fazer e ter outro dia que ele não vai querer, porque ele tem só 3 aninhos, né? E aí a gente vai aos poucos caminhando, né? Como eu falei, repetição. Então é um trabalho de formiguinha, né? Mas que não pode se perder. E aí que entra vocês, mães e pais, que é não desistir. É persistir nisso aí. Esse é o maior trabalho que vocês vão ter nesse momento, é de não desistir de reforçar essa rotina, né? De um dia faz, outro dia ele não fez. Ok, vamos continuando. E um hábito, tem alguns especialistas que dizem que leva 1 mês, mais ou menos, para você instalar um novo se consolidar, hábito na sua vida. Isso. Tem outros que dizem que são 3 meses, né? Então, assim, mas tem questões que demoram mesmo para acontecer. O que não pode é parar, né? O que a gente não pode é parar e continuar, que vai dar tudo certo. Acreditem que o cérebro dele vai se acostumar se você continuar. Você não pode fazer hoje, daqui a uma semana. E deixar de manter. É aquilo que até Tami também fez o mesmo. Tami também fez a mesma relação, lembrou de Skinner. A manutenção de um comportamento vai do estímulo e do reforço a ele. Aí, Sheila estava falando que os filhos dela têm 14, 11 anos. Aí eu acho que a dificuldade de Sheila é a dificuldade que eu tenho com o Vitinho, que vai fazer 14 e agora é dia 28. É sair do Free Fire para ir para o Skype, para o Classroom, entendeu? Aí a minha dificuldade, às vezes, é que se eu vacilar, ele tá no jogo. E aí, o que é que você orienta para os filhos diga a sua experiência com Vitor Hugo, meu filhote. Nesse caso aí, é acompanhar. Né? Como você já faz. Eu mando o WhatsApp, Vitinho não me respondeu ainda. Aí ela grava o áudio, vocês vão dar risada agora. Ela grava o áudio gritando Vitinho. Ô, Vitinho, a Pá me falou agora que você não respondeu o WhatsApp dela. Então, é isso aí. É acompanhar, é marcar ali. E, assim, diminuir o máximo de distrações que vocês puderem.
Aí a gente já está entrando em outra coisa, mas vamos lá. O que é diminuir as distrações? Se você Mas faz puder, parte de rotina diminuir a sim, distração. faz Sim. parte. Aí o que é que você pode fazer? Se você tem a possibilidade de que ele estude no computador e não no celular, ótimo. É algo muito importante. E segundo, se ele estuda no celular, que você retire as notificações do celular. Isso serve para todo mundo. Depois que, não sei se todo mundo aqui utiliza celular, WhatsApp, Instagram, enfim. Quando você retira as notificações do celular, você tem paz. Sabe? Então, assim, retira as notificações, porque o celular, as redes sociais, elas fazem isso. Elas querem, elas vão dando os gatilhos para que você perca tempo ali, né? Para te manter olhando, ela é feita para isso, para que você esteja o tempo todo nela, né? Então, remover as distrações, tirar as notificações do celular. Quando ele estiver estudando, que ele utilize fone de ouvido. Se ele estiver assistindo um vídeo, que ele abra a tela para que ele não fique observando todos os outros vídeos que tem do lado possíveis para que ele assista sobre o menino ensinando como é o Free Fire. Enfim, eu vou falando assim bem no popular para a gente conseguir colocar na prática, né? Então, diminuir essas distrações, proporcionar um local que ele esteja focado ali no estudo e monitorar. Então, se você sabe que ele está estudando naquele horário, de vez em quando dá uma passadinha lá, observa para ver, né? Dá uma de Clarissa. Vitinho! Vitinho! Então é isso. Ah, meu Deus do céu. Vitinho e os alunos também, eu sinto uma falta deles, Leidiane, que a gente também ficava monitorando eles na escola. Pois é. Ai, que saudades dos nossos alunos, né? A presença deles. Agora, enquanto você falava, eu estava anotando aqui, ó. Eliane focou a importância da ludicidade nesse aspecto, não é? No que se refere aos alunos de 3 anos. Gui é um aluno que disse que está no primeiro ano, que nunca perdeu de ano, mas que está com dificuldade de tentar acompanhar os assuntos, mas que ele está tentando tirar as dúvidas deles e criando mecanismos de estudar. Manu fala que criou na casa dela uma tabela de atividades e de momentos lúdicos para equilibrar, né? E não perder o foco na aprendizagem. Isso foi o que eu consegui anotar aqui enquanto você falava. Ótimo. E para finalizar, minha amiga, aqui daqui a pouco acabou? Só temos mais 5 minutos. Gente, mais 5 minutos. Passa rápido, né? 1 hora. Muito a gente acha que é um bocado que não vai dar tempo, mas é um tempão. Pois é. E esse aluno que falou, ele está no primeiro ano do médio ou primeiro ano do fundamental? Primeiro ano do ensino médio. Ah, pronto. Então, descubra que tipo de estudante você é. Como é que você gosta de aprender? Se você é visual, se você é sinestésico, se você... Procure no YouTube. Se você Programação neurolingística, né? PNL. Neurolinguística, PNL. Que tipo de aluno você é e como você aprende melhor? Quando você descobrir isso, aí você vai começar a procurar. Se você é visual, assista muito vídeo, baixe muitos mapas mentais, que isso tudo vai te ajudar. E qualquer coisa, não conseguiu ainda, corre para a mãe, pede para a mãe entrar em contato com a escola, com o professor, porque é esse processo mesmo. Mudança de estratégia, né? Também. Ó, Gui, agradecendo, ele entrou agora. Gui entrou, obrigada. Pronto. Então, para a gente voltar, né, aqui para a questão da rotina, ainda faltam 2 passos. Falamos do horário, do local específico e agenda. Gente, eu sei que existe resistência do Fundamental 2 e do médio para trabalhar com agenda. Minha briga com o Vitinho é a tal da agenda, da organização, de anotar tudo. Lembra do ano passado? Sim, ele não anota. Ele não anota, ele confia na memória. Eu digo que eu tenho memória, mas eu anoto para não perder. 28 segundos, agradecendo as pessoas, Leide, que a gente vai sair do ar em 25 segundos. Tem como a gente voltar? Poderia abrir outra, não? Pode, se você quiser eu abro outra. Rapidinho a gente finaliza.
Pronto. Quer que eu encerre e abre outra? Para você dar as Deixa últimas ele, coordenadas? Deixa ele deixa ele cortar? fechar. Pronto, gente. Pronto. Aí, como eu estava falando da agenda, quando